Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus e a possibilidade da garganta, vamos fazer uma meditação no livro do profeta Oséias. No capítulo 12, vamos abrir a Bíblia. Só quem não tem Bíblia, ou numa hora que façamos uma leitura, olhemos para a tela. A tela vai acompanhando para aqueles que não têm Bíblia. Pessoas amigas, pessoas que vieram do trabalho. Eu só acredito que o crente não traz a Bíblia para a igreja quando vem do trabalho, quando está vindo de outro lugar, do colégio, faculdade, ou ainda não é crente. Mas é prazer do crente carregar as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, Oséias, ele lutou com o reino do norte. O reino do norte estava desviado. O reino do norte estava em crise. E Deus levanta Oséias para ir pregar pela última vez para aquela gente. Oséias foi o último profeta do reino do norte. Capital Samaria. O livro de Oséias é uma riqueza. Nós acabamos de estudá-lo esta semana e encontramos tesouros inestimáveis no livro de Oséias, revelações de Deus. Meus irmãos, quando chega no capítulo 12, Oséias apela para o pai da nação, Jacó. Oséias, ele apela para a obra que Deus fez na vida de Jacó, o antepassado principal daquela nação. E Oséias conta a história de Jacó. Nesse capítulo 12 ele resume, ele aglutina o encontro de Jacó com Deus em Betel e o encontro de Jacó com Deus no val de Jaboque. Ele faz uma mistura, uma aglutinação das duas coisas e mostra ao povo que Deus trabalhou na vida de Jacó. E Jacó foi salvo. Jacó, cuja vida não era boa espiritualmente, Jacó, cuja vida era estragada espiritualmente, Oséias mostra que Deus salvou Jacó. E o Deus que salvou Jacó era o Deus que poderia salvar aquele povo. E nesta noite aqui, talvez tenha alguém que está precisando de ver o que Deus fez na vida de Jacó, para que aconteça também na sua vida. Oséias, ele apela, olha gente, veja o pai de vocês, veja Jacó, o que Deus fez com ele, o que Deus fez com ele, pode fazer com vocês também. Amém? Glória a Deus. Aí no versículo 2, Oséias 12, 2, pediria que o pastor, que está hoje escalado para o atril, secretário de leituras, fizesse a leitura do versículo 2. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. Então agora Oséias, ele faz um paralelo entre Jacó, pessoa, e Jacó, nação. Ele faz um paralelo entre Israel, pessoa física, individual, e ele faz o paralelo entre os descendentes de Jacó com seu pai. E ele começa a contar, a lembrar aos israelitas o que Deus fez com Jacó.
Aí ele mostra que Jacó era degenerado, estragado desde o ventre da mãe. Vamos ler o versículo 3 para nós entendermos esta verdade do Evangelho. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. Obrigado. E pela sua força, como príncipe, se houve com Deus. No ventre, pegou no calcanhar de quem, meus amados irmãos? Seu irmão. Seu irmão. Os irmãos sabem que Esaú saiu primeiro. Jacó pegou no calcanhar do irmão, no ventre da mãe, para puxá-lo e passá-lo para trás. É um mistério. Como é que pode a pessoa ser estradeiro ainda na barriga da mãe? Por isso que ele ganhou o nome de Jacó. Jacó quer dizer suplantador. Aquele que quer passar os outros para trás. Meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês que nós somos pecadores, não é porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. No ventre da mãe, na concepção nossa, nós já somos seres caídos. Na concepção, no ventre da mãe, já nascemos corrompidos e estragados. As tendências pecaminosas já vêm no gene, na gênese, na origem. Em outras palavras, já nascemos com defeito de fabricação. Cada qual com seu problema. Os irmãos sabem que a queda afetou a todos. A queda de Adão afetou a ele e aos seus descendentes. E, por exemplo, se vai um ônibus, vamos usar uma linguagem mais antiga, um caminhão carregado de pessoas, e esse caminhão vira, e as pessoas se acidentam, elas não se acidentarão iguais. Uma vai quebrar uma perna, a outra vai quebrar um braço, a outra vai quebrar o nariz, a outra vai vazar um olho, a outra vai torcer um pé, a outra vai quebrar os dentes. A queda não é igual nas pessoas. Cada pessoa trará uma sequela. E assim também nós fomos gerados com sequelas da queda de Adão. Você sabe qual foi a sequela que você trouxe. Você sabe qual é o seu problema, qual é a sua tendência pecaminosa. Jacó, o negócio dele era passar os outros para trás. E já veio do ventre. Essa teologia, ela foi combatida por Pelágio. Pelágio foi um monge bretão, onde hoje é a Inglaterra, que ele contradisse essa doutrina. Ele dizia que nós nascemos bonzinhos, que o homem é gerado como uma folha de papel em branco. Depois que nasce, os maus exemplos, os outros, o ambiente corrompe. Mas a pessoa nasce boa. Diz que todo mundo nasce bonzinho. Foi essa a doutrina de Pelágio. E essa doutrina de Pelágio foi modernizada pelo iluminismo no século XVIII. Os filósofos franceses, ingleses, alemães do século XVIII, eles adotaram esse pensamento de Pelágio contra Agostinho e contra a Bíblia.
O salmista Davi, ele disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Um pregador sem juízo andou pregando por aí afora, que quando Davi disse que foi formado em pecado, que foi formado em iniquidade, ele fez uma interpretação maluca. Tem teologia e tem tia Luzia. Ele não fez teologia, ele fez tia Luzia. Sabe o que ele disse? E é um pregadorzão, entre aspas. Ele disse que quando Davi disse que foi formado em iniquidade e pecado, a mãe dele concebeu, ele disse que a mulher de Jessé traiu Jessé. E que Davi era fruto de um adultério da mãe dele. Por isso que ele nasceu galego. Porque a mãe dele teve um caso com um edomeu, com um galego edomeu. Por isso que Davi era diferente dos irmãos, o cabelo era ruivo. E diz que Jessé soube do caso e ficou com raiva de Davi. E por isso que Jessé mandava Davi para o mato, mandava Davi para o campo, mandava Davi para bem longe, porque Jessé não gostava de Davi, porque sabia que Davi não era seu filho. Meu irmão, pegue esse homem e amarre e leve para doutor Zé Lopes. Porque isso é uma loucura, é uma aberração teológica. Quando Davi disse que foi formado em iniquidade, ele estava dizendo que o pecado de Adão, a herança adâmica, a herança pecaminosa, foi transmitida para ele, e só para ele? Só para ele? Para quem? Todos nós. É a teologia do pecado original na teologia católica, e na teologia protestante se chama de pecado congênito. Qual a diferença de pecado original para pecado congênito? Nenhuma. É que nós somos crentes e só por desaforo a gente muda a nomenclatura. Mas é a mesma coisa. Pecado original e pecado congênito. Quer dizer que quando nós somos gerados, já nascemos pecadores. Quando eu era criança, a mortalidade infantil era grande. Vocês lembram? Que toda semana passava um caixão de criança pela rua. Quem lembra desse tempo? Um não. Dezenas. Aí o pessoal dizia: lá vai um anjinho. Mas era um erro gravíssimo. Não é para dizer lá vai um anjinho. É para dizer: lá vai um pecadorzinho. Já é um pecador. Talvez não responda porque ele não teve consciência. Mas em sua natureza já carregava a marca do pecado. Não estou dizendo que vai responder diante de Deus se morrer na infância. Eu estou dizendo que já carrega a queda, já carrega a iniquidade. E nós vamos provar isso pela Bíblia. Vamos ver Isaías 58:3. Isaías 58:3, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas... Perdão, irmãos, perdão. Salmos, fui eu que equivoquei, a culpa foi minha. Salmos 58:3. Salmos 58:3. Alienam-se os ímpios desde a madre. Anda errado desde que nasceram, preferindo mentiras. Alienam-se os ímpios desde quando, irmão? E andam errados desde quando, irmãos? Que nasceram. Já nasce errado. Já nasce troncho. Já nasce com defeito de fabricação. Vamos para Gênesis 8. Gênesis 8:21.
Isso chama-se depravação do gênero humano. Gênesis 8 e 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais ferir todo vivente como fiz. A imaginação do coração do homem é o que, irmãos? Desde quando, irmãos? Essa palavra meninice em hebraico fala da mais tenra idade. Não é um menino de 8 anos nem de 7, não. Meninice aqui fala da tenra meninice, desde pequenininho. Você veja que a criança, ela bate na cara da mãe. Uma das primeiras coisas que a criança aprende é bater na cara da mãe. É ou não é, irmãos amados? Não é? O anjinho já bate na cara da mãe. E você precisa cortar as asas desse anjo. Senão ele voa. A criança é inocente. É não. Tem um brinquedo ali no chão. Ninguém quer, as crianças não querem um brinquedo feio. Na hora que um pegar para brincar, o que é que vai acontecer? Todo mundo quer. A inveja já está na criança. Glória a Deus. Então, irmãos amados, Jacó já veio corrompido, como todos nós. Já viemos corrompidos desde a nossa meninice, infância. Mas existe algo superior, chamado graça de Deus. Aleluia. Então, irmão, Jacó ganhou o nome de suplantador por conta disso. E ele passou a vida enrolando. Passou a vida sem se encontrar com Deus. Passou a vida atrapalhado. E o que foi que aconteceu, irmãos? Tomou a bênção do irmão. E o pior, que teve a ajuda da mãe. Quando a mãe o viu, que ele ia ser preterido e que Esaú ia ser abençoado, a mãe disse: meu filho, venha cá. Corra, vá no curral, pegue cabrito, 2 cabritos. E eu vou matar, enquanto seu irmão está caçando no mato, eu mato, preparo, e você vai tomar a bênção. Seu pai está cego, você vai. A mãe. Aí ele disse: mamãe, eu sou liso. E Esaú é cabeludo. E quando o papai passar a mão, disse: meu filho, deixe comigo. Eu tenho uns pelos de cabra, e eu vou enrolar no seu pescoço uns pelos de cabra, nos seus braços. E quando ele passar a mão, ele vai pensar que você é Esaú. E ela disse: mamãe, se papai descobrir e me amaldiçoar. Ela disse: deixa a maldição comigo. A velha ajudando o filho a pecar. Mas isso não acontece mais hoje em dia. Mãe alcoviteira. Aleluia. Glória a Deus. Em vez de orientar o filho para o bem, em vez de ensinar a palavra de Deus ao filho, dá apoio aos erros do filho. E se o dirigente ou o pastor chamar, ela vira uma arara. E diz: meu filho é um santo. Rebeca fez isso. E meus amados irmãos, por causa disso, Jacó teve que fugir. Porque Esaú prometeu o quê, irmãos? Matar Jacó. E ele correu.
para a terra de Arã, ele correu para a terra da Síria. Mas, irmãos amados, a graça de Deus é grande. Deus, quando tem plano numa vida, Deus vai em busca desta vida. O que eu acho interessante é que não foi Jacó que buscou Deus. Não foi Jacó que buscou Deus. Foi Deus quem buscou Jacó. Eu acho interessante que não foi Saulo que buscou Deus. Foi Deus quem buscou Saulo. É interessante, a iniciativa sempre é de quem, meus amados irmãos? De Deus. Quando Adão pecou no jardim do Éden, quando Adão pecou, foi Adão que procurou Deus? Ou foi Deus que procurou Adão? É interessante, irmãos, sempre a iniciativa é divina. Sempre é Deus quem busca a ovelha extraviada. Sempre Deus prepara um meio para salvar o homem e a mulher caída e caído. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ele fugiu. E lá em Betel, no lugar chamado Luz, que não era Betel, era Luz, ele dormiu. Fez de uma pedra um travesseiro. Glória a Deus. E ali ele dormiu e sonhou. A Bíblia diz que ele sonhou com uma escada que batia do céu e chegava na terra. E os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Vamos para Gênesis, capítulo 28. Glória a Deus. Gênesis 28. Está escrito aqui, versículo 10, pode ler até onde mandar parar. Partiu, pois, Jacó de Becerba e se foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se nela, naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei, e a ti e a tua semente. Quantos podem dizer amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus apareceu a Jacó, e Deus disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Mas Deus não disse: Eu sou teu Deus. Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e eu sou o Deus de Isaque. Mas não disse: Eu sou teu Deus. Por quê? Porque até então, Jacó era filho de crente, era neto de crente, e não era crente. Eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaque. E aí Deus parou. E meus amados irmãos, a minha preocupação como pastor é com essa geração que está chegando. Porque nós estamos numa geração, em sua maioria, com raras e honrosas exceções, nós estamos na geração de Jacó. Muita gente jovem na igreja, mas que precisa ter um encontro com Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, eu sou o Deus de Isaque. Mas Deus não disse: Eu sou teu Deus. Deus não disse: Eu sou teu Deus. Mas ali
Deus fez promessa a Jacó. Deus fez uma aliança com Jacó. Irmão, Deus é tremendo. Nós não queremos Deus. Nós só queremos pecar. Nós só queremos fugir dele. E ele corre atrás de nós e nos faz promessas. Mesmo assim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E ali em Betel, Deus começou um trabalho na vida de Jacó. Deus começou uma obra tremenda na vida de Jacó. A partir dali, a vida de Jacó foi melhorando. Eu quero dizer a vocês que a conversão de Jacó foi gradativa. A conversão de Jacó foi paulatina, como a nossa também. Começou em Betel. Começou ali quando Deus apareceu a ele. Mas para Jacó chegar no grau foi um longo processo. Começou em Betel e terminou em Jaboque. Foram 20 anos Deus trabalhando na vida de Jacó. Eu quero dizer a vocês que a conversão não é um ato instantâneo. O ato instantâneo é o perdão do pecado. O ato instantâneo é o novo nascimento. Mas a conversão é um processo longo. E por que não dizer até a morte? Cada dia nós precisamos nos converter. Jacó começou a se converter lá em Betel. Foi lá onde ele viu Deus pela primeira vez. Foi lá onde Deus lhe fez promessas. Foi lá onde ele disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia, eu não conhecia, eu não entendia, mas Deus está neste lugar. Mas ele foi para a casa de Labão. E lá na casa de Labão, ele passou 20 anos no processo de conversão. Chegou lá, Deus foi trabalhar na vida dele. Deus foi trabalhar na vida dele. Ele foi enganado. Trabalhou 7 anos para casar com Raquel. E quando foi de noite, casou de tarde, porque os casamentos, eles eram à tardinha, já escurecendo, e a noiva com o véu no rosto, um véu completo, só tirava o véu quando chegava em casa, e ele pensando que estava casando com Raquel, e estava casando com Leia. Só que Leia tinha a instalação trocada, da vista. Quando ele acendeu o candeeiro de noite, que tirou o véu da moça, valei-me, meu Pai do céu. Aleluia. Mas ali era Deus trabalhando, irmão. Porque quem com ferro fere, será ferido. Faça o bem para colher o bem. Se você enganar, você será enganado. Se você fizer o mal, você vai receber o mal também. A vida é um eco. A vida é um eco. Diz que um menino chegou na beira da mata e deu um grito. Deu um grito. Quando ele deu o grito, aí a floresta respondeu. O mesmo grito. Ele teve medo. Aí chorou e correu para casa. Disse, mãe, tem um bicho na floresta me remedando. Eu gritei chorando e ele chorou. Aí a mãe disse, vá lá de novo, diga outra coisa. O menino foi, chegou na beira da floresta e disse, eu não gosto de você. Aí o eco respondeu, eu não gosto de você. Aí ele correu chorando. Mãe, o bicho disse que não gostava de mim. A mãe disse, volte e diga, eu gosto de você. O menino voltou e disse, eu gosto de você. O eco respondeu, eu gosto de você.
Ele disse: mãe, o bicho é bom. Ele disse que gosta de mim. Então a gente recebe de volta aquilo que a gente manda. Aleluia. Se você disser ao bicho que gosta dele, ele vai responder que gosta de você também. Né? O grande problema foi um rapaz que tinha problema de dificuldade nasal, que chama de fanho. E ele tinha um negócio assim que dava o eco, uma floresta que dava o eco. E um casal de namorado chegou lá e disse: vou dizer o eco, para o eco responder para você, meu amor. O namorado disse: eu te amo. Aí o eco respondeu: eu te amo, 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 amo. Aí, tá vendo, meu amor? Até a floresta lhe ama. Aí foi aquela coisa linda. Depois chegou um cachaceiro. Disse: deixa eu dizer a minha. Cachaça. Aí o eco: cachaça, cachaça, cachaça. O bêbado saiu alegre. Chegou uma pessoa que tinha dificuldade nasal, era fanho. Aí fez. Aí o eco respondeu: o quê? O quê? O quê? O quê? Glória a Deus. Não entendeu. Glória a Deus. O eco perguntou o que era que ele estava dizendo, que não deu para entender. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Então, a gente recebe aquilo que a gente manda. Por que foi que Jacó foi enganado por Labão? Porque ele enganou o seu irmão. Quem quiser ser feliz, faça os outros felizes. Diga amém em nome de Jesus. Amém. O eco vai mandar de volta aquilo que você mandou. É uma lei. É uma lei divina. E lá na casa de Labão, a Bíblia diz que Labão, em 20 anos, mudou o salário dele 10 vezes. Uma hora Labão dizia uma coisa, marcava o salário, e depois marcava outro, e ficou bolando, moendo, sofrendo. Lá na casa de Labão, ele levou o nome de ladrão. Os cunhados dele, os irmãos de Rebeca, ou melhor, de Raquel, e os irmãos de Leia, viram o gado de Jacó prosperando e disseram: todo esse gado era nosso, todo esse gado era de nosso pai. E Jacó transferiu para si. Levou o nome de quem, meus amados irmãos? Ladrão. Capítulo 31 de Gênesis. Problema de família, fofoca, fuxico. E ele teve que voltar. Ficou uma situação tão insuportável que ele teve que voltar. Deus disse: levanta e volta para a casa de teu pai, como eu te prometi. E ele voltou. Mas já não era mais aquele homem incrédulo. Ele agora já era quebrado. Ele agora já estava convertendo-se. Ele agora já estava mudando. Ele agora já estava sendo transformado. Glória a Deus. 20 anos depois, ele voltou um homem melhor, um homem transformado, um homem regenerado. E quando ele volta, ele passa por outra experiência no Val de Jaboque. Esaú, quando sabe que Jacó vem, 20 anos depois, Esaú alimentando ódio, Esaú alimentando raiva, nunca perdoou Jacó. 20 anos e Esaú sem perdoar Jacó. Será que tem alguém aqui que está com 20 anos com raiva de alguém? Com ódio? Aquele infeliz me fez isso, mas um dia ele me paga. 20 anos de ódio, 20 anos de rancor. E quando Jacó volta, Esaú prepara 400 soldados. Esaú prepara 400 homens para estraçalhar com Jacó e com a sua família. Mas ali era Deus, irmão. Irmão, Deus vai colocar tanta coisa difícil no meu caminho e no seu caminho. Mas não é porque Ele não nos ama, não. É para nós nos aproximarmos dEle. É para nós nos convertermos a Ele. Primeiro, em Betel, Esaú queria matar Jacó. E agora, na volta, 20 anos depois, ele vem com 400 homens armados. E Jacó tem que se aproximar de Deus.
Aí Jacó vai para o val de Jaboque, passar a noite em que, irmãos? Em oração. E quando ele chega lá, vamos voltar para Oséias, capítulo 12. Oséias faz uma mistura de Betel com Jaboque. Oséias capítulo 12 tem aí, e o versículo de número 3 e 4. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Meus irmãos, agora fala quando Jacó volta da casa de Labão e ele encontra com um anjo no val de Jaboque. Só que aquele anjo não era Miguel, nem era Gabriel, nem era um anjo qualquer. Aquele anjo era uma cristofania. Era Cristo pré-encarnado que se agarrou com Jacó. Aquele anjo não era um anjo comum, por quê? Porque quando Jacó terminou a luta com o anjo, Jacó disse: eu tenho visto Deus face a face. E chamou o nome daquele lugar Peniel. Peniel quer dizer face de Deus. Então aquele anjo não era Miguel nem Gabriel, aquele anjo era o próprio Deus, aquele anjo era o próprio Cristo pré-encarnado, era uma teofania, ou por que não dizer, era uma cristofania. Irmão, quando você é amado por Deus, quando você é escolhido de Deus, Deus vai te pegar, Deus vai te encontrar, Deus vai te achar e alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Na tua vida. Aleluia. Por que Deus não desistiu de Jacó? Mistério, irmão. É mistério. É um mistério tremendo que não dá para explicar. E a Bíblia diz que Oséias, ele lembra ao povo aquela luta de Jacó com o anjo. E a Bíblia diz que Oséias diz: no ventre pegou do calcanhar do seu irmão. 4. Como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou. Glória a Deus, chorou. Lágrimas. Irmãos amados, quando Deus, interessante que lá em Gênesis não diz que ele chorou. Quem revela que ele chorou é Oséias. Diz que lá no val de Jaboque, Jacó chorou. Irmão, tempo de avivamento, tempo de renovo espiritual, tempo de conversão, é tempo de lágrimas. Quando eu aceitei a Cristo, foi numa época de avivamento, e os crentes levavam para a igreja 3 objetos. Eles levavam a Bíblia, eles levavam a harpa, e eles levavam lenços para chorar. Já sabia que iria chorar na igreja. Porque quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, quando nós estamos quebrantados diante de Deus, é impossível as lágrimas não virem aos olhos. É uma marca de um cristão, são as lágrimas. É a marca de uma igreja que está se encontrando com Deus. É a marca de uma igreja que está vendo Deus face a face. São as lágrimas quentes correrem dos olhos. Vamos ver Joel 2:12. Só ir um pouquinho mais à frente. Virar a página de Oséias. E você vai encontrar Joel 2:12. É impossível ter um encontro com Deus e não chorar. É impossível Deus falar conosco e nós não chorarmos. É impossível um confronto com Deus e as lágrimas não caírem pela face. 2:12. Sim. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração
e isso com jejuns e com choro e com pranto. Quem pode dizer amém, irmãos amados? Irmãos, época de avivamento, época de confronto com Deus, é época de lágrimas. O profeta Oséias disse que Jacó chorou. Quando a palavra de Deus nos impacta, quando a palavra de Deus nos confronta, quando a palavra de Deus, nós temos o encontro com Deus pela palavra, não tem como não chorar. Uma vez eu fui ouvir Caio Fábio, quando ele era crente, e eu fui ouvi-lo em Pernambuco, e eu gostava muito das pregações dele. Ele ganhou muitas almas para Jesus, depois afastou-se do Senhor, e hoje está ensinando heresias. Mas ele disse uma coisa que me ofendeu. Ele disse que as igrejas que choravam era avivamento de carpideira, era avivamento de emoção forçada. Mas, meus irmãos, eu discordei dele na hora, porque todo mundo que se encontra com Deus, ele chora. Amém. É sinal de vida. Chorar é sinal de vida. Lágrima nos olhos é sinal de novo nascimento. Quando uma criança nasce, qual é a primeira coisa que ela faz? Chorar. E se não chorar, o médico ou a parteira dá uma palmada. É verdade ou não, irmãos? Porque dizem que o choro é que abre os pulmões para a respiração normal. Então tem crente que está precisando levar umas palmadas. Glória a Deus nas alturas dos céus. Tem gente dizendo, oh, coisa boa, não é, irmão? Glória a Deus. Tem crente precisando levar umas palmadas, irmão, para chorar. Porque tem crente que não anda mais com lenço, tem crente que não se quebranta mais, não chora mais com a palavra de Deus. Não sei se a culpa é nossa, dos pregadores. Talvez sejamos nós que não estamos atingindo o alvo, que não estamos atingindo o objetivo, mas conversão, avivamento, quebrantamento, inevitavelmente é acompanhado com lágrimas. Vamos para São Lucas, capítulo 7, versículo 38. São Lucas 7, 38. Aqui Oséias diz que lutou com o anjo, chorou e lhe suplicou. Glória a Deus. E estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e o beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Aleluia. A Bíblia diz que aquela mulher prostituta, quando ela entrou por trás, na casa de Simão, a Bíblia diz que ela, arrependida dos seus pecados, ela caiu aos pés de quem, meus amados irmãos? De Jesus. E a Bíblia diz que ela regava-lhe os pés com lágrimas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós estamos precisando voltar a ver isso na igreja. Nós precisamos ver a mocidade chorando. Nós precisamos ver as crianças chorando. Nós precisamos ver as irmãs chorando, os irmãos chorando, o ministério chorando. É sinal de que Deus está trabalhando. É sinal de que Deus está fazendo alguma coisa. Deus quer ver a sua igreja chorando nos seus pés. Aleluia. E eu pergunto a você, quanto tempo faz que você não chora? Quanto tempo faz que você não derrama lágrimas? Orando, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Quanto tempo faz? É um mau sinal. Se os nossos olhos estão secos, é sinal que o nosso coração está seco também. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos amados, mas aconteceu uma coisa interessante.
Betel foi um marco na vida de Jacó. Só que Jacó, quando foi para Harã, que casou, que constituiu filhos, Jacó não conseguiu a conversão dos filhos. Jacó não conseguiu passar os valores dele para os filhos. Quando você vê Jacó voltando para a terra de Canaã, 20 anos depois, ele vinha com uma reca de adolescentes e jovens. O mais velho tinha 19 anos, ou talvez menos. O mais velho era tudo jovem. 12 filhos homens. A Bíblia diz que tinha algumas mulheres, mas só fala de uma chamada Diná. E eu quero dizer aos irmãos que Jacó teve um encontro com Deus em Betel, na sua ida para Harã, mas ele não conseguiu passar os valores espirituais para os filhos. Porque ele volta com uma família totalmente atrapalhada. Os irmãos estão lembrados que Simeão e Levi, foi o que fizeram? Fizeram aliança, primeiro Diná, quando chegou em Siquém, ela foi conhecer as moças da terra, estão lembrados? E lá, ela fez amizade com as moças, e arrumou um namorado incrédulo, e o namorado incrédulo chamava-se Emor, e o namorado incrédulo se prostituiu com ela. Ela perdeu a sua virgindade com aquele rapaz, sinal que ela não era convertida. Porque do primeiro encontro que teve com o rapaz, ela já se entregou a ele e já foi uma tragédia. A família de Jacó ficou revoltada e Jacó, para apaziguar, disse: olhe, se você quer casar com ela, você seja crente. E ele disse: como é que faz para a gente ser crente? Se você se circuncida, você e todos os moradores de Siquém, vocês se circuncidam. E como é circuncidado? Isso é cortar o prepúcio para vocês pertencerem ao povo da aliança. O rapaz disse: se é para casar com ela, eu faço qualquer coisa. E ali se circuncidaram todos os homens daquele lugar e fizeram uma aliança com Jacó. Para Jacó fazer as pazes com aquele povo e casar Diná com aquele povo. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que quando estava com 3 dias de inflamação, que a cirurgia, que hoje chamaria de fimose, com 3 dias, não havia antibiótico, não havia analgésico, com 3 dias era o dia da mais violenta dor, era o dia que os homens ficavam com febre e ficavam prostrados. Aí Simeão e Levi aproveitaram esse dia de febre, de fraqueza, e a Bíblia diz que eles entraram na aldeia, mataram todos os homens, e ainda roubaram os bois e as ovelhas. Os filhos de quem? Simeão e Levi fizeram isso. Aleluia. Aleluia. Jacó botou as mãos na cabeça: meninos, pelo amor de Deus, isso é coisa que se faça. Uma família de traidores, uma família de assassinos e uma família de ladrões. Vocês cometeram 3 crimes, vocês traíram, porque vocês deram a palavra, vocês mataram e vocês roubaram os bois. Meus amados irmãos, Rúben subiu na cama do pai e se prostituiu com uma das concubinas do seu pai. Então os irmãos verem, Diná prostituiu-se, Rúben prostituiu-se, Simeão e Levi, traidores, assassinos e ladrões. Judá era uma pessoa leviana, que qualquer prostituta que ele encontrava na beira da estrada, ele tinha um caso com ela. Então Jacó se converteu, mas não conseguiu passar os valores para a geração seguinte. E eu estou preocupado, irmãos, porque essa geração nossa está passando
E está chegando uma nova geração. E eu estou com medo de que nós, pais, nós, pastores, nós, líderes, que tivemos uma experiência com Deus, nós que já fomos a Betel, nós que já tivemos uma experiência com o Senhor, parece que nós não estamos conseguindo passar para essa geração aquilo que nós recebemos. Vocês estão observando o paralelo? Aleluia! A gente mais velho, nós mais velhos, tivemos um encontro com Deus. Fomos batizados com o Espírito Santo. Naquele tempo os namoros eram mais controlados. Era crente ou não era? Mas hoje, irmãos, parece que nós da geração velha, mais antiga, nós estamos vendo essa geração como a família de Jacó. Nós não estamos conseguindo passar o que nós recebemos para eles. Com raras e honrosas exceções. Aleluia! Aí Deus não dorme. Vamos para Gênesis. Capítulo 30. Glória a Deus. Mas eu tenho uma notícia boa, existe uma solução para isso. Gênesis 34, lê o título da Bíblia corrigida. Gênesis 34, por favor. Leia aí. O título, só o título. Diná é deflorada. Diná é deflorada. Versículo 25, qual o título? A traição de Simeão e Levi. Os irmãos estão vendo? Família de Jacó, prostituição, roubo, assassinato, traição. Jacó com as duas mãos na cabeça, sem saber o que fazer. Meu Deus, o que é que eu vou fazer com esses meninos? O que é que eu vou fazer com essa família? Meu Deus, a Bíblia diz que Jacó ficou aflito. Glória a Deus. Leia o versículo, capítulo 34, versículo 30. 34 e 30, para nós daqui a pouco fecharmos, mas Deus quer nos confrontar nesta noite com alguma coisa. Leia o 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os perizeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. Então disse Jacó a Simeão e Levi: tende-me turbado. O que é uma pessoa turbada? O que é uma pessoa perturbada? Jacó disse: minha gente, eu estou aflito com as atitudes de vocês. Vocês querem me matar. Esse comportamento não é de crente. Esse comportamento, vocês traíram, vocês mataram, e além de matar, vocês roubaram os bois e roubaram as ovelhas do povo. Vocês querem acabar comigo? Glória a Deus. Quer dizer que Jacó não conseguiu passar os valores espirituais para a família, para a geração seguinte. Se você ler, a história é calamitosa, mas Deus não dorme. Não posso terminar o culto dizendo isso. Eu tenho que terminar o culto com uma palavra de esperança. Eu tenho que terminar o culto com uma palavra de fé. Eu tenho que terminar o culto dizendo que Deus é Deus. E o Deus que agiu na geração de Jacó é o Deus que vai agir na nossa geração atual. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Jacó turbou-se. E eu acho que nós devemos também nos turbar. Porque muitos de nós não estão nem ligando. Simeão e Levi apontando miséria, Diná apontando miséria, e muitos de nós não estamos turbados, estamos muito bem tranquilos. Você não deve sossegar. Você tem que ficar turbado. Você tem que ficar angustiado para chorar, para
para jejuar, para pedir a Deus, o Deus que agiu na sua vida, agir nessa geração também. Aleluia. Quem crê que Deus age? Amém. Vou terminar daqui a pouco. Jacó ficou o quê? Vê se vocês pegaram. Me ajude porque eu estou quase sem fala. Jacó ficou o quê? Turbado. Mais alto, Jacó ficou o quê? Turbado. Mais alto, Jacó ficou o quê? Turbado. É o primeiro passo para o avivamento. É o primeiro passo para Deus entrar com providência na geração seguinte. É os pais ficarem turbados. É não encarar as coisas com normalidade. Eu vi um pregador no CD do meu carro, que ninguém me dê DVD, é perdido, porque eu não tenho tempo. Só ouço CD se for no carro, viajando. E um pregador pregou em Campina Grande, na Paraíba, dizendo que hoje em dia os pais estão achando normal o que está acontecendo nessa geração. Os pais estão achando normal. As filhas se prostituírem, os filhos se prostituírem. Diz que um rapazinho, um adolescente, arrumou uma namorada, se prostituiu, filho de um crente. Aí foram dizer o pai e a mãe: olha, teu filho se prostituiu com a fulana. O pai e a mãe deram uma gargalhada. É sinal que é macho. Mas isso não era motivo de dar gargalhada, era motivo de ficar turbado. Era motivo de ficar preocupado. Meu Deus, o que é que está acontecendo com meu filho? O que é que está acontecendo com a minha filha? Parece que os valores que eu recebi, eu não estou conseguindo passar. A Bíblia diz que Jacó ficou o que, igreja? Primeiro sinal que Deus vai operar é você ficar turbado. É você dizer: eu não aceito. É você dizer: Deus, eu não aceito essa situação, porque eu não fui criado assim. Amém. Quem diz aleluia? Aleluia. Quem diz aleluia? Aleluia. Já vou encerrar. Mas eu vou encerrar mostrando que Deus vai agir. Diga comigo: Jacó ficou turbado. Jacó ficou turbado. Diga: para Deus começar a operar, Para Deus começar a operar, eu tenho que me inquietar. eu tenho que me inquietar. Eu tenho que não aceitar o que está acontecendo. Eu tenho que não aceitar o que está acontecendo. Se você ficar tranquilo, Aleluia. Aleluia. você tem que sair daqui hoje turbado, dizendo: Jeová, eu não aceito o que está acontecendo com esta geração. É verdade. Quando você se turba, quando você não aceita, Jacó não estava aceitando o comportamento daquela geração. E ele disse: meu Deus, aí foi orar. Aí Deus intervém. Capítulo 35, versículo 1. Para encerrar daqui a pouco, porque o resto do mistério, eu confio em Deus que vou estar bom para a semana. E eu vou entregar com a ajuda de Deus terça-feira, no último culto de doutrina do ano. Se Deus quiser, eu vou dizer o resto do que Jeová me revelou. Se Deus quiser. 35 primeiro para encerrar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. 3. E levantemo-nos e subamos a Betel.
e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Aleluia. Nós, pastores e pais, Deus está dizendo: vocês que já tiveram um encontro comigo em Betel, vocês têm que pegar a família de vocês e vocês têm que levar para Betel também, para eles terem um encontro comigo, assim como vocês tiveram no passado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Completamos 100 anos. Tivemos uma experiência com Deus. E agora Deus está dizendo: vocês têm que se levantar, pegar a reca e levar para onde? Levar para onde? Betel. Levar para onde? Betel. Para as origens. Para que essa gente que está chegando tenha a mesma experiência que vocês tiveram. Aleluia. Então disse Jacó a quem, pastor? Versículo 2. Então disse Jacó a quem? Então, Sim. Aí está certo. 32, 35, 2. Vamos ficar de pé. 35:2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. 3. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as recardas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. A família de Jacó, até deuses estranhos, tinha. Aleluia. Cuidado com seus filhos. Porque eles podem, você crente falando língua, e no outro quarto, seu filho pode estar com bruxaria. Na internet. Você orando no seu quarto e o seu filho no quarto dele com envolvimento com o ocultismo. Aleluia. Mas nessa noite Jeová está dando uma inquietação em Jacó. Nesta noite Deus está dizendo a Jacó: Jacó, te inquieta, Jacó, não aceita, Jacó, não te inquieta, não te aquiete, Jacó, te mexe, Jacó, te sacode, Jacó, te acorda. Pega a tua família e leva para Betel, leva para Betel, leva para Betel. Eu quero levar essa geração para Betel. Aleluia. Quem de nós já foi a Betel? Quem de nós já tivemos um encontro com Deus em Betel? Dê um glória para Deus bem grande. Agora você tem que ficar inquieto. Aleluia. Você não pode aceitar o que está acontecendo com essa geração. Você tem que ficar turbado. A palavra é essa. Jacó ficou turbado. Aleluia. Quer dizer, não devemos aceitar com naturalidade o que está acontecendo. Glória a Deus. Eu já fui a Betel. E eu quero ver essa geração indo a Betel, arrancando as arrecadas, arrancando as vestes desmoralizantes, arrancando os ídolos e jogando tudo debaixo do carvalho, e o fogo descendo, e Jeová dando essa experiência a essa geração que está chegando.
Para encerrar, diga: Jeová, Jeová, eu vou sair daqui eu vou sair daqui como Jacó, turbado, angustiado, só sossego quando eu ver esta geração em Betel. Aleluia! Quem tiver os filhos em Betel, dê glória a Deus. Amém. Mas tem muita gente que os filhos precisam ir a Betel. Tem muita mocidade que precisa ir a Betel. Para onde nós fomos. Eu fui a Betel. Os pastores que estão aqui foram a Betel. Vocês mais velhos que têm bigode branco e vocês que têm cabelo pintado, glória a Deus, também já foram a Betel. E ou a gente se angustia, ou a Assembleia de Deus se apaga. Se a gente se conformar, a Assembleia de Deus se apaga. Hoje Jeová está dizendo, a última palavra é essa: se inquiete, se turbe. Vá jejuar, vá orar, vá chorar. Jeová, eu não aceito. Minha filha desse jeito eu não aceito. Minha filha dizendo que é crente, de short e coto, Jesus querido, quase nua pela rua, dizendo que é crente, eu não aceito, Jesus. Eu quero minha filha, jogue essa roupa debaixo do carvalho de Betel. Ela vai jogar essas arrecadas, ela vai jogar, aleluia, a internet ruim, tudo que não presta vai ficar debaixo do carvalho. E nós vamos ver essa geração pegar fogo, nós vamos ver essa geração se agarrar com o anjo, como nós nos agarramos no passado. Eu estou sentindo que o meu Deus está falando através desta voz rouca. O meu Deus está falando. Nós temos que sair daqui inquietos, turbados. Aleluia! Aleluia! Levanta, Jacó, levanta! Pega a tua família e leva para Betel. Pode dar glória a Jesus, porque o Espírito Santo está inquietando. Quem estava calminho já está turbado. Quem estava quietinho já está ficando aflito e angustiado. E é o primeiro sinal de que Deus vai operar. É quando Jacó se turba.